Olá, aluno, seja bem-vindo a mais um vídeo com o professor DK. E agora nós iremos fazer mais uma questão que diz o seguinte, ó. Uma régua de 30 centímetros é graduada em milímetros com marcações grandes, médias e pequenas, como indicado na figura. Aqui vocês podem ver, essas aqui são as marcações grandes, essas menores são pequenas e essas médias são as médias, marcações médias. Aí a questão nos diz, ó. Qual é a distância em milímetro entre a 11ª marcação pequena, que é exatamente essa indicada, e a terceira marcação média, que é exatamente essa? Então, como é a distância, vamos apenas contar, né? Desse ponto até esse. Então, vejamos, ó. Desse ponto até esse é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, nós percorremos aí uma distância exatamente de 12 marcações. Então, a distância é exatamente 12 centímetros aí. 12 centímetros. Tudo bem? Bastante simples. Seguindo, nós temos quantas marcações pequenas tem a régua inteira? Se a régua tem 30 centímetros, então vejamos, ó. Se eu pegar aqui a marcação de 0 a 1, eu vou ter exatamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marcações pequenas. Isso aqui é 8 marcações. MP, chamar. São 8 marcações pequenas. Você veja, ó. Se de 0 a 1 eu tenho uma distância, então de 0 a 30, que é o tamanho da nossa régua, vai ter 30 distâncias. Mas de 0 a 1 eu tenho 8 marcações, então de 0 a 30 eu vou ter exatamente 8 vezes 30, que é a quantidade de distância vezes a quantidade de marcação. Que isso aqui vai dar igual exatamente a 240 marcações. Marcações pequenas, MP. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Seguindo, nós temos, ó. Qual é a marcação que está a 73 milímetros de distância da marcação 215, pequena? Justifique. Além de resolver, ele pediu para justificar. Então vejamos, ó. Eu estou na marcação 215. Veja que ela é uma marcação pequena. Então, para cada distância de 0 a 1, eu vou ter exatamente 8 marcações pequenas. Então, vamos ver quantos blocos eu percorri completos e ver o resto, né? Ou seja, o que sobrou para eu percorrer e que não deu um bloco completo. Então, bastamos pegar 215 dividir por 8, que é a quantidade de blocos completos de marcações pequenas. Ok? Então, vejamos. Ó, 21 dividido por 8 dá exatamente 2. 2 vezes 8 dá 16. Para 21 vai dar exatamente 5. Abaixo 5. 55 por 8 vai dar exatamente 6. 6 vezes 8, 48. Para 55, exatamente 7. Ou seja, o nosso resto aqui sobra 7. Ou seja, eu percorri 26 blocos completos e mais 7 marcações pequenas. Então, vamos supor que a minha régua é bastante grande e aí eu estou percorrendo ela. A última bloco completo que eu percorri foi esse, 0. E aí eu tenho que andar ainda mais 7 blocos, mais 7 marcações pequenas. Então, aqui seria a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Ou seja, eu parei bem aqui. Essa daqui seria a minha marcação 215, beleza? Beleza. Daí nós temos o seguinte, ó. Como ele quer exatamente 73 milímetros de distância da marcação 215, então se eu parei aqui, ele quer 73 de distância, exatamente eu vou voltar, né? E agora a ordem, todas as marcações, aliás, vão ser contadas, tanto as pequenas como as grandes. Então, veja o seguinte, ó. Se eu pegar essa marcação aqui que eu parei, que foi essa, que ela é pequena, e aí eu vou retirar exatamente 3 milímetros, que é exatamente, né, que eu estou voltando, né, nas marcações, eu estou voltando. E aí eu vou ter, ó, 1, 2, 3. Ou seja, eu estaria bem aqui, nesse ponto. Aqui seria o meu ponto aqui, vou chamar de P. Aqui seria meu ponto. E ela é uma marcação pequena, desculpa, marcação média.
marcação média. Então vejamos, ó. Quando eu fizer isso repetida vez, 7 é... Quando eu fizer isso aqui, como é 70, eu já subtraí 3. Eu estou voltando. Todas as marcações importam. Quando eu voltei 3, eu voltei para a média. Quando eu fizer isso 10, por voltar exatamente 10 casas, 10 marcações, você veja o que acontece, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu pararia aqui também. Veja que é uma marcação média também. Mas como o 7 é múltiplo de 10 e eu fizer repetida 7 vezes isso, né? Eu vou parar exatamente na marcação média também. Exatamente por esse motivo. Eu retirei a 3, parei na marcação média, percorri mais 10, né, 10 marcações, eu obtive novamente a marcação média. Quando eu fizer isso 7 vezes sucessivas, vou parar novamente na marcação média. Então vamos apenas escrever, né? Marcação média. Bota aqui, marcação média. Porque ao retirar, mas isso aqui já dá um sentido, fica bem entendido colocando assim, ao retirar ou ao percorrer, né? Ao percorrer, vou tirar esse retirar, botar percorrer. Ao percorrer 3 marcações, paro na marcação média. E fazendo isso, e percorrendo e fazendo isso para 10 das 70 restantes, paro em uma marcação média. Ao fazer por mais 6 vezes sucessivas, paro na marcação média, que é a marcação 142. Que é a marcação 142, porque 215 menos 73 vai dar igual, aqui fica 11 a 142. Marcação 142, que é média. Aqui teria a marcação média, mas vou botar aqui M. Exatamente essa seria a justificativa. Então, vimos que não é uma questão muito complicada. Bastava o raciocínio, né? E tomar cuidado que é a marcação, e ao voltar você estaria considerando todas as marcações. Então, continue estudando, bom estudo a todos e até a próxima aula.